Bem, não podia deixar de ser outro assunto, senão o julgamento de ontem e a atitude do presidente da República de hoje, concedendo a graça ao Daniel Silveira, que ontem foi condenado a 8 anos e 9 meses pelo voto de 10 ministros contra 1. A graça, que é o que o presidente concedeu hoje ao Daniel Silveira, é o perdão individual. Isto é, a graça, quando é concedida, é dirigida a uma pessoa, seja antes da condenação, seja depois da condenação. O presidente da República pode conceder a graça como fez hoje? Claro que pode. É prerrogativa exclusiva do presidente da República, e isso está escrito na Constituição, conceder a graça e conceder o indulto. Portanto, o que o presidente fez hoje foi cumprir uma prerrogativa que a Constituição lhe dá e que não pode ser mexida, não pode ser alterada a decisão dele, nem pelo judiciário, nem pelo legislativo. Isto é, ele concedeu a graça está concedida. Resumindo o que está jogado na tela, é o próprio Alexandre de Moraes, numa votação anterior, num outro caso, ele diz que a graça é um direito do presidente da República decretar. Ele diz o subjetivismo do judiciário, isto é, aquilo que está na cabeça dos ministros do judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, não pode se sobrepor o subjetivismo ao subjetivismo do presidente da República. Portanto, se não tivermos mais um caso de atropelar a Constituição, de rasgar a Constituição, se ele não quiser, mais uma vez, passar por cima dele mesmo e da Constituição, a questão está decidida do ponto de vista da graça concedida ao Daniel Silveira. O presidente não deu nenhum golpe. O presidente, pura e simplesmente, usando a Constituição que lhe dá esse poder, que lhe dá esta prerrogativa, concedeu a graça ao Daniel Silveira. Portanto, mais uma vez, nenhuma ilegalidade, nenhum ato ditatorial, nenhum ato do presidente atropelando a Constituição. Agora vamos ao julgamento de ontem. O julgamento de ontem é uma das vergonhas da história do Supremo Tribunal Federal. Porque, na verdade, a Constituição, todo mundo já sabe disso, diz que a manifestação do pensamento é livre, vedado o anonimato. Claro que quem manifesta livremente o seu pensamento, de forma explícita, ostensiva, depois pode arcar com as consequências do que disse, mas tem o direito de dizer. Eu não estou aqui, como todo mundo já repetiu, dizendo que ele falou algo que eu falaria se fosse deputado. Se fosse deputado, eu falaria talvez coisas mais duras, sem precisar descer as palavras chulas, de baixo calão, sem descer o nível. Não é? Agora, ele foi condenado porque consideraram que ele ameaçou o Supremo Tribunal Federal, que ele coagiu os ministros no curso do processo. Tanto não coagiu ninguém, que vejam que ele sofreu este processo maluco, nulo, desde o início, e não praticou nenhum ato, não concretizou nenhuma das tais ameaças. Ao contrário, pôs tornozeleira, foi preso, ficou 9 meses na cadeia, que é uma pena. Isso é pena. Ele estava preso preventivamente, porque, na verdade, diziam que ele estava preso em flagrante. Mas não há flagrante que dure 9 meses, pela lei. E não há prisão preventiva para deputado. Então, ele estava preso pela vontade do senhor Alexandre de Moraes. Porque o senhor Alexandre de Moraes, como foi ofendido, e teria que entrar com ação por difamação, calúnia, injúria contra o Daniel Silveira, ele não fez isso. Mas ele, com ódio, com raiva, com ira,
por aquilo que foi dito dele pelo Daniel Silveira, ele fez uma vingança, uma retaliação, passando para isso por cima da Constituição e por cima das leis. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque ele mesmo, ele, Alexandre de Moraes, disse que a liberdade de expressão é sagrada. E eu vou ler um trecho de um voto dele aqui, nessa ADPF, número 548, para quem quiser ver no Google, está lá. Ele faz um voto, e nesse voto ele diz o seguinte, ele cita a Corte Europeia de Direitos Humanos e diz, citando a Corte, pondo entre aspas, constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática. Quem está dizendo isso é o Alexandre de Moraes, num voto em 2018. Um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do envolvimento de cada um, do desenvolvimento de cada um. Sem prejuízo do disposto no artigo 2º, ela vale, a liberdade de expressão, não só para as informações ou ideias acolhidas em favor ou consideradas como inofensivas ou indiferentes, também para aquelas afirmações que ferem, chocam ou inquietam. Assim o exige o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não existe sociedade democrática. Portanto, o que ele diz, que até as expressões que ferem, que chocam, que agridem, críticas satíricas, críticas irônicas, não se pode, de maneira nenhuma, impedir. O pior de tudo foi que não existe na história de qualquer democracia mambembe, de qualquer democracia de meia tigela, de qualquer democracia fantasiada de democracia, mas que às vezes é uma ditadura, e muitas vezes uma ditadura do judiciário, que nós estamos vendo no Brasil. Não existe possibilidade de, se o juiz foi ofendido e ele é vítima, ele não pode abrir o processo. Ele não pode determinar as investigações. Ele não pode julgar e condenar. Por quê? Porque a lei é clara. O juiz que é inimigo do réu, e vejam que no voto de ontem, 2 pessoas votaram visivelmente com ira. As expressões faciais mostraram isso. O Alexandre de Moraes e o Barroso. Mas todos aqueles que são vítimas e que são ofendidos não podem, evidentemente, julgar em causa própria. Eles são, pela lei, suspeitos. Isto é princípio básico de qualquer rudimento do direito, diante, repito, da omissão vergonhosa ou da ignorância inadmissível daqueles que ali estavam. Porque todos têm obrigação de saber que esse processo é nulo desde o momento em que nasceu. Não anularam o processo do Lula e, consequentemente, o Lula hoje não está livre, solto, candidato, etc. Por quê? Porque consideraram nulo o processo do Lula. E por que consideraram nulo esses mesmos ministros? Porque entenderam que, apesar de o Lula ter sido condenado no Fórum de Curitiba, no Tribunal Regional Federal e no STJ, Superior Tribunal de Justiça, em 3 instâncias, em 3 graus, o Supremo, que acompanhou tudo isso o tempo todo, parece que estava dormindo ou cego, não viu. Aí, depois que tudo estava feito, a condenação estava feita,
aí o Supremo vai e anula o processo, dizendo que não podia ser o juiz de Curitiba que tinha que processar o Lula, mas o juiz de Brasília. Pois bem, neste caso, não podia nunca o Alexandre de Moraes ter aberto o processo. Não podia decretar a prisão em flagrante do Daniel Silveira. Não podia impor a ele 9 meses de cadeia sem que isto se justificasse perante a lei e a Constituição. Não podia determinar medidas restritivas. Não podia determinar a investigação. Não podia ser relator e não podia participar do julgamento. Portanto, nulo, desde o início esse processo, estava. E o Supremo, de uma forma, que eu diria, descarada, se todos sabiam direito ali, a decisão é descarada. Agora, se eles eram ignorantes, não deveriam estar lá. Finalmente, o que eu considero mais ainda um ponto vergonhoso é o que se fez com o advogado do Daniel Silveira. Pois multaram o advogado por excessos de recurso. Enquanto que, quando do julgamento do Lula no Supremo, o advogado Zanin, do Lula, foi elogiado por todos, a despeito das centenas e centenas de recursos que ele interpôs. E interpôs com justa razão. Ele está defendendo o réu, Lula. Então ele podia pôr quantos recursos a lei permitisse. Se não quiserem que isso aconteça, mude-se a lei. Acabe-se com os recursos, como ontem. Para quem recorreria e para quem pode recorrer o Daniel Silveira? Todo mundo tem direito a ser julgado na primeira instância, na segunda instância, no STJ e às vezes até pelo Supremo. 4 degraus. O Daniel Silveira foi julgado irregularmente pelo Supremo, com um juiz, o ministro Alexandre de Moraes, que era suspeito e estava impedido, e não só ele, hein? E não só ele. E depois não tem para quem recorrer, porque o órgão máximo para recurso é o Supremo. Quando o Supremo condena, você pode recorrer a quem? A Buda, a Maomé, a Jesus Cristo, ao bispo da paróquia, não é? Isto não existe. E o que é mais grave, mais asqueroso, a ordem dos advogados do Brasil, que hoje não se perca pelo nome no âmbito nacional. A ordem dos advogados do Brasil no âmbito nacional, que não se perca pelo nome, não tomou uma atitude, vendo um advogado calmo, um advogado prudente, um advogado consciencioso, fazendo uma sustentação oral que mostrou o seu nível, a sua competência, e que disse ali coisas absolutamente irrespondíveis, que foram atropeladas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E, inclusive, pelo acovardado André Mendonça, que não estava ali para obedecer ao presidente da República, como estão ali para obedecer o PT, aqueles que foram nomeados pelo PT. Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, o Toffoli, o Barroso, o Alexandre não, que foi colocado pelo Temer. E o Gilmar Mendes não, porque foi colocado pelo Fernando Henrique. O resto todos foram pelo PT. E a prova de que o presidente da República atual não tem vocação para tirano, e nem que ele quisesse, ele não consegue ser, porque ele defende a liberdade e respeita a liberdade dos outros. O último nomeado por ele, votou na coação do curso do processo, votou contra o Daniel Silveira. Portanto, o presidente da República, ele não tem nem a vocação para escolher um ministro do tipo dos Barrosos e dos Alexandres de Moraes, que fazem o jogo de quem os põe ali. Tanto ódio e tanta incontinência que o próprio Alexandre de Moraes, num dos momentos, disse o seguinte, conforme o vídeo
que vocês, os senhores e as senhoras, vão ver agora. E veio de carro, fugido do Rio de Janeiro para Brasília, porque se aguardava ele no aeroporto para o cumprimento das medidas cautelares, veio de carro fugido e utilizou o parlamento como esconderijo, como um covil de ladrões. Vejam o que o ministro do Supremo Tribunal Federal diz. Em primeiro lugar, o ódio com que ele fez esse voto, o ódio do voto contra o inimigo, o ódio da vingança, portanto, o ódio do suspeito, que a lei diz que não pode ser juiz contra o seu inimigo. Mas vejam o que ele diz. Chama o parlamento de covil de ladrões. Ele chamou o Congresso de covil de ladrões. E eu diria que o Congresso é majoritariamente um covil de covardes. Majoritariamente. Que engole isso e fica quieto. O seu Arthur Lira, o seu Rodrigo Pacheco, Câmara e Senado, ficam quietos. E o pior, ele disse que o Daniel Silveira fugiu do Rio para Brasília de carro. Ele não fugiu. Ele estava indo do lugar onde ele podia estar para o outro lugar onde ele podia estar. Segundo, foi se esconder no parlamento. Como foi se esconder no parlamento? Ele é um deputado federal. É no parlamento em que ele exerce a sua função. Então, se eu sou um deputado federal, eu não estou no parlamento escondido. Eu estou no parlamento porque eu sou um parlamentar, porque eu sou um deputado, porque ali é o lugar onde eu tenho que ficar para trabalhar e exercer o meu mandato, porque fui eleito pelo povo. Ao contrário dos ministros do Supremo, que são nomeados pelos presidentes que colocam lá os seus cupinchas. Então, eu disse que o julgamento de ontem foi uma vergonha para nunca mais se esquecer. E quem aplaude isso, e quem está dizendo que isso é uma maravilha, como a dona Gleisi Hoffmann, que todo mundo sabe muito bem quais são os antecedentes dela, do marido e de tantos outros, alguns ainda presos, outros soltos com artifícios. Os que aplaudem isso, essas pessoas que tomam partido porque são fanáticos ou sectários e aceitam que se tripudie sobre o direito, que se pise no direito, que se rasgue a Constituição, não estão construindo absolutamente nada para os seus interesses, porque acaba não dando tempo para ninguém satisfazer os seus interesses. As coisas explodem antes, na cara de todo mundo. Vamos ver o que vai haver como reação ao ato absolutamente dentro da Constituição praticado hoje pelo presidente da República. Do mesmo jeito que a OAB não se manifestou,